Ansiedade e dívidas pode ser uma combinação muito perigosa. Se você é ansioso, se você não tem tanto controle com as suas finanças, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais e esse é o canal Contas Comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da sua ansiedade, não só nas dívidas, mas também na sua vida financeira. Pessoas que têm uma ansiedade muito grande, elas tendem a ficar preocupadas com as contas e isso pode trazer um colapso. Você pode acabar entrando numa crise de ansiedade por uma questão de endividamento ou até mesmo na situação corriqueira do seu dia a dia, que aí você fica com medo de perder o controle. É preciso buscar o equilíbrio. Meu primeiro conselho é que você tenha um acompanhamento psicológico, certo? Então procure um psicólogo para lidar melhor com a sua ansiedade. Mas para evitar que você entre numa situação de endividamento, isso causando mais crises de ansiedade, mantenha sempre o controle das suas contas. Evite fazer muitas compras por impulso, certo? E tenha sempre muita atenção. Mantenha o seu cérebro em alerta. Então, você vai sempre tomar decisões de forma racional. Não se deixe entrar no automático, porque é o automático que permite muitas vezes que a gente entre numa situação de endividamento, porque a gente vai simplesmente, tô precisando disso, vou no mercado, compro, não faço aquele controle, não tenho um planejamento, vou simplesmente usando o cartão de crédito, usando o limite do cheque especial e chega no final do mês e aí a conta não fecha, mas é só esse mês, aí você entra naquela crise de pânico, recupera e aí faz, não, achei uma solução, aí vai. Só que aí isso torna-se recorrente e isso causa no seu cérebro aquele medo constante de entrar nessa situação. Então, o ideal, controle e planejamento. É uma coisa que eu tenho mais feito e falado com os meus clientes, é a importância do controle e do planejamento. Você vai planejar para onde vai o seu dinheiro e vai fazer o controle quase que diário, ou semanal, ou mensal. Depende muito do seu nível de ansiedade e também da sua rotina financeira, da forma como as coisas acontecem no seu dia a dia. Então você vai ali ter sempre o controle para saber se ficou dentro daquilo que foi esperado. Então, sem pensar em muitas antecipações, obviamente, porque a antecipação é um gatilho comum para quem sofre de ansiedade, mas ter ali muito bem pensado. O planejamento ele ajuda muito, né? Porque você tem uma noção do que está acontecendo, né? E qual é o plano para que aquilo aconteça. Obviamente que a vida não é como a gente desenha. Então existem imprevistos. Então, para evitar que entre nessa questão de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Tenha sempre uma reserva de emergência. E a sua primeira reserva de emergência tem que ser pelo menos um mês do seu custo de vida. Porque qualquer imprevisto, você vai ter a tranquilidade de saber que aquilo está coberto. Então, o ideal é que você tenha uma reserva de 3 a 6 meses, dependendo de qual é as circunstâncias da sua vida. Tem vídeo no canal falando de como saber qual é a reserva de emergência ideal. Mas que você, a partir do momento em que você começa a ter pelo menos um mês da sua reserva, esses gatilhos de ansiedade por conta da situação de se endividar ou de não conseguir efetuar determinadas contas ou até mesmo da questão de um imprevisto, você fica com aquele nível de ansiedade mais controlado. Então, vale a pena. Ariane, mas eu já entrei na situação de endividamento. Respire, tenha calma, as coisas se resolvem, para tudo tem solução, certo? E aí você vai devagar, num passo a passo, de organização financeira. Então, conhecer quais são as suas entradas, quais são as suas despesas,
fazer aquele corte que se faz necessário, então ver o que não é essencial ou até mesmo essencial que pode ser suspenso ou negociado para que os valores sejam menores e aí você conseguir organizar. Cabe também avaliar a possibilidade de se fazer uma renda extra ou uma renda complementar para que você consiga organizar de novo a sua vida. Se for algo que vai ser recorrente, porque às vezes você entra numa situação de endividamento porque entra uma conta fixa nas suas contas essenciais, normalmente uma despesa de saúde ou uma despesa que precisou ser aumentada com moradia. Então você tem ali essa necessidade, às vezes, até de ser uma renda complementar e não uma renda extra, né? Porque aí só para você saber a diferença e aí você verificar a possibilidade de ser renda complementar mesmo ou até mesmo buscar uma fonte de renda, né? Um salário maior dentro do mercado de trabalho. E aí vai depender, obviamente, da sua habilidade, da sua capacidade e também pode requerer tempo. O importante é saber que para todos os casos sempre tem uma solução. Não adianta a gente se desesperar. Eu sei que é mais fácil falar do que de fato a gente compreender, né? Mas que para tudo tem uma solução. E as coisas, elas se resolvem não de forma imediata. É preciso ter paciência quando você entra já numa situação de endividamento e requer que você reorganize por completo toda a sua vida financeira, aumentando renda e também reduzindo despesas. Então, tenha calma, né? Tudo dá certo. Tendo ali reserva de emergência, planejamento, controle e toda a sua organização financeira, tudo é possível. Vejo você no próximo vídeo.